Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Arquinautas, esta viagem que nós vamos fazer pelo mundo da arquitetura, design, construção civil e demais assuntos. Nós somos uma plataforma que vai trazer por trás as histórias, por trás dos grandes profissionais, os grandes projetos, de tudo que envolve a construção civil. E hoje, nesse episódio, nós temos aqui, com muita honra, o arquiteto Eduardo Pasquinelli, um amigo pessoal e um grande arquiteto profissional de nosso mercado. E eu vou apresentar ele aqui para vocês. Eduardo, tudo bem com você? Um prazer estar aqui com você hoje. Muito bem-vindo aqui. O Eduardo, né, é um carioca, capixaba, botafoguense. Eu gostaria de saber, Eduardo, como é que foi a sua trajetória, né? Que você tem esse DNA capixaba, mas começou a carreira no Rio de Janeiro, se formou e começou a carreira no Rio de Janeiro. Conta pra gente aqui esse percalço. O negócio é que meu pai era capixaba e meu pai, ele saiu do Espírito Santo, né, para ir trabalhar nos Correios. Ele chegou a ser diretor dos Correios, veio o golpe militar, ele foi cassado e depois as coisas se equilibraram e ele foi trabalhar naquele Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E no BNDES ele ajudou muito o Espírito Santo com vários investimentos que ele trouxe para o Espírito Santo. Isso eu ouvi de amigos dele falando, acho que tenho muito orgulho disso. Que bacana, que legal. E aí, em função disso, tinha a mãe dele, minha avó Inayá, né? E tios e primos daqui de Vila Velha, assim, na sua maioria, Vitória pouco. E acabou que eu vinha para cá todo ano nas férias e passava no Espírito Santo inteiro, não só em Vitória ou Vila Velha. Então eu tive muito contato com o norte do estado, São Mateus, Conceição da Barra, e também na parte litorânea, né, da Ponta da Fruta, Barra do Jucu, sul um pouco menos, mas tem conhecimento legal. Pegou só coisa boa, hein, Eduardo? Peguei, cara. Antes da Pedra Azul, a Pedra Azul não chamava Pedra Azul, era Pedreiras. Pedreiras, Campinho, né? Eu cheguei a conhecer assim, como Pedreiras Pedreiras, ainda. Isso. E eu tenho uma coisa interessante, que é uma canequinha desse, um pouquinho diferente, claro, mas do primeiro festival do vinho de Domingos Martins. Olha que legal. E ainda Domingos Martins ainda estava assim, brotando, né? Ainda era uma... Isso foi dentro de um ginásio de esporte que foi o primeiro festival de vinho. Olha que legal. E eu estava lá nesse festival. Tá vendo? Legal. Mas aí nesse vai e vem, Vitória Rio, você acabou escolhendo a profissão, né, de arquiteto, né, lá no Rio, né? Qual faculdade que você... Estudei no Fundão, lá na FAU, UFRJ. Depois fiz especialização lá também em urbanismo. E aí fui trabalhar no Roberto Thompson Mota, no 9º período, mais ou menos, que é uma história de acústica. Nossa, que bacana. E aí, tremenda experiência. Hein? Aliás, no 7º período, perdão. Aí no 9º, fui trabalhar no Maurício Roberto, que é um dos irmãos Roberto. Então, tive uma experiência em acústica, luminotécnica, né? E depois arquitetura de verdade, né? No sentido do que eu entendo hoje, que é o meu trabalho no meu escritório. Então, eu peguei aquela influência do projeto executivo, né? Do detalhamento, né? Que eu entrei para ficar 15 dias. Era um concurso da Petrobras, né? Na Barra da Tijuca. E aí acabou que fiquei 5 anos. Então, nós tivemos vários projetos importantes no Maurício Roberto. Que bacana. Eu sempre vi alguns projetos do MMM Roberto, né? A logo deles era muito bacana, né? Assim, então dava aquela curiosidade, né? De ver assim. E também assim, era uma fase legal de grandes concursos, né? Então você tinha uma competição bem pesada, né, entre grandes escritórios, né, e poxa, que sorte que você deu, que você chegou numa hora que você encaixou num escritório desse, né? Eu dei sorte, outros arquitetos passaram. Competência também, né? Não, então, mas foi sorte, porque isso tudo também você tem que estar no lugar certo na hora certa. Então, por exemplo, eu entrei como estagiário, me formei, e aí precisou, né, de um desenvolvimento do projeto da Bolsa de Valores do Rio. Também eles ganharam um concurso urbanístico em Campinas, né?
E aí precisava de demanda, eu fui ficando e fui galgando, né, espaços. Você torcendo melhores. Pelo sucesso do escritório para ganhar concursos ali e tal, e você à frente dessa... Outra faculdade. Não imagino. Eu fiz numa outra faculdade ali. Eu acho que essa que você fez lá no Thompson, que de acústica, já foi um espetáculo, que talvez você viu ali naquele escritório que você provavelmente não teve oportunidade de ver dentro da faculdade, e você ali, você já pegou uma experiência muito boa. Sim. Aí o M. Roberto, e essa diversidade de projetos dele, né, como você falou, aí da Bolsa de Valores, urbanismo em Campinas. Fazia casa, a gente fez um projeto interessante que eu tenho um orgulho muito grande, que é o projeto de reforma da ABI. Nossa, né, que legal. Da Associação Brasileira de Imprensa, do qual o meu avô, por parte de mãe, já trabalhou lá também, porque ele era jornalista. Pasquinelli, porque eu sou Rocio também, que é a família daqui. Sim. E foi interessante porque a gente fez o levantamento na bem inteira, fizemos a reforma, o projeto de reforma, e eu sempre dizia para o doutor Maurício, chamo doutor Maurício, né, que os funcionários precisavam de um refeitório. E ele, não, coisa nenhuma e tal. E aí, depois de muita luta, eu conseguia, no espaço que sobrou, falei assim, pô, põe um refeitório aqui e tal. E ele colocou o refeitório. Tá vendo? Cara, não, mas olha que legal depois. Sem influenciar um dos M's. Imagina, quem sou eu? Claro que não. Mas assim, é o que eu acho que é importante nos nossos escritórios hoje, é o debate. Isso. É você puxar as pessoas que trabalham contigo para pensarem com você. Ótimo. Não é? Então eu, de alguma forma, fiquei meio enchendo, coitado, a cabeça dele. E numa entrevista que eu li anos depois, ele falando sobre a reforma, ele fala na entrevista que ele botou um refeitório que era uma demanda antiga dos funcionários. Tá certo. Legal isso. Saiu bem. Quando ele fala ele, é o grupo, né? Claro, mas assim, né? Ele né, no contexto, porque isso vai mudando, né? Antigamente as pessoas comiam na rua, não tinham que levar marmita, né, para os seus lugares, enfim, o nosso dia a dia ele muda muito, né? Talvez antigamente assim o tempo era mais lento, dava tempo de o cara em casa. Sim, claro. Hoje não, hoje você tá ligado direto, você come lá no trabalho, o que seja, né? Exatamente. Mas muito bacana assim esse conhecimento, né? O Rio, acho que sempre foi, né, um dos expoentes pra gente, umas referências. Eu sou carioca, eu nasci no Rio mesmo. Você acabou nascendo no Rio, mas eu imagino aí que aí você ainda pegou uma fase punjante aí do Rio, né, de grandes projetos, né, que com esses escritórios. Eu vou te falar que o Rio, na época que eu estudei, eu saí da faculdade em 88 em dezembro, 89 é o que tem no registro. A gente sempre ouviu falar de crise. Então, assim, eu estudei no Santo Inácio, que também é um colégio jesuíta de lá, e as nossas conversas eram sempre, vocês vão sair, quando vocês saírem para a faculdade, o país vai estar num momento melhor, né? A promessa. As inflações, né? As inflações que eram sempre galopantes, né? Esses planos do governo para segurar. Então, assim, eu tenho 58 anos hoje, eu nasci em 66. Então, assim, eu vivi na minha adolescência, na minha né, fase adulta mais jovem, essas incertezas. Então, assim, era um outro momento de que a gente buscava tal, mas a economia nunca ajudou. Entendeu? Então, assim, era muita instabilidade, né? Tinha, né? Era muito estranho, assim. Eu não sei como é que as pessoas conseguiam viver isso legal, entendeu? Eu não consigo entender essa... Porque a gente hoje vive há muito tempo já numa certa estabilidade, né? Isso na nossa profissão, né? Das nossas especificações, das planilhas. Olha só que confusão que não era... Né, que muda a moeda. Eu lembro que tinha nos contratos antigos, a gente botava indexação, né? Sim. A gente até bota de vez em quando, mas assim, era muito comum, era percentual, né, de indexação. Então, realmente era um processo que a gente aprendeu muito, né, isso daí. Mas aí, você, depois dessa fase do Roberto, você veio para o Espírito Santo, como é que você fez? Você tomou uma decisão, vou voltar... Não. Eu vim para o Espírito Santo você veio, né? Porque em 93. Então, de 89 a 92, eu trabalhei lá com o doutor Maurício. Com o Márcio também, que é o filho dele, e com o braço direito do escritório, que era uma arquiteta chamada Hélida Morales.
Então, assim, tá aí que foi interessante. Desculpa voltar um pouco na história, mas é uma questão de memória profissional, entendeu? Então, assim, Maurício, junto com Hélida, eles eram os produtores do projeto executivo. E o Márcio, que é um excelente arquiteto, tal, que é o filho do Maurício, é um cara mais da parte estética, sabe como é que é? Da parte mais fluida, né? Então, eu aprendi muito com ela também. Muito rígida, né? Alemã, sabe assim? Então, a gente começou a observar vamos botar, algumas tendências, né? Ou vocações, acho que o termo certo é vocações, de cada profissional. E isso eu busco no meu escritório hoje. Então, por exemplo, identificar que um determinado estagiário, até, ou arquiteto já formado há 5, 10 anos, que você identifica que ele tem vocação para determinadas vertentes da arquitetura. Né? O outro já tem por outras. Então, assim, nenhum de nós sabe fazer tudo. Entendeu? E a arquitetura, né, por ser uma coisa tão complexa, que precisa de tanta informação, o legal é você conseguir pensar o melhor de cada um e fazer uma combinação. Porque mistura não resolve, a combinação resolve. É o conjunto, né? Você tirar o melhor de cada um. Isso. Você ganha velocidade, ganha qualidade também. Sim. E aí é bem interessante que eu acho que você pegou a transição aí, essa época da prancheta para o computador, sim, né? Porque eu também lembro que lá atrás, aí nessa fase, eu formei mais ou menos na sua época, então a gente ainda tinha o grafite mesmo. Fazia detalhamentos com grafite, com caneta nanquim, então eram aqueles cadernos de detalhamento, né? Normógrafo ali e tal. Para você, como é que foi essa transição? Quando você veio para Vitória, você já veio para o computador? Não, você... Rapaz, eu tenho eu tenho alguns bloqueios na minha vida, né? E um dos bloqueios que eu fiz vários cursos de AutoCAD, de BIM, eu nunca desenhei nada, entendeu? Então, assim, bem-vindo ao clube, porque eu também tenho esse bloqueio. Mas eu já pensei muito sobre isso. E eu vou te falar que foi uma escolha. Por quê? Porque a gente tem o traço. O traço é o nosso pensamento rápido. Sim. A arquitetura é linha de pensamento, certo? A sua arquitetura é exatamente a linha do seu pensamento. A minha é a linha do meu. Algumas coisas nós podemos ter em comum, sabe? Algumas convergências de pensamento e outras nem tanto, e tem pessoas que têm algumas divergências do pensamento. Não é isso? Bom, pensando nisso, eu identifiquei, sem querer, inconsciente, de que se eu fosse mudar o meu trabalho do manual, no caso, para o computador, eu teria uma perda muito grande, meu pensamento comigo mesmo, da minha criatividade e da minha produção. Entendeu? Então, eu optei, por alguma forma, de não migrar. Então, assim, eu acompanho os lances, eu sei algumas coisas, mas eu não consigo botar a mão na massa naquele negócio. Entendeu? Então é um defeito gravíssimo. Mas enfim. É defeito, a sua produção é uma escolha. Manual, exato. É uma escolha. Mas você tem um suporte muito bom no escritório que transforma aqueles seus traços e joga para o computador, né? Uma equipe de desenvolvimento. Então, por exemplo, você desenvolve meio que um estudo conceitual à mão. Não é estudo preliminar, estudo conceitual à mão, aí ele já vai automaticamente, antigamente, para o CAD e agora para o BIM, né? Enfim. E aí ele já vai gerando volumetrias e tal, e a gente começa a trabalhar já na outra fase. Então, vou te falar que a minha fase de concepção, até por já trabalhar com isso há tanto tempo, e pensar isso há tanto tempo, né? Ela é muito rápida. Então, assim, a leitura que nós, na nossa geração, aí eu posso falar até da geração, né, Leomar? Sim, pode, claro. Na nossa geração, ela, ao passar do tempo, você vai refinando e você vai ganhando bagagem. Sim. Então, o teu olhar sobre determinada situação, a tua resposta é muito rápida. É muito rápido. Eu vejo meu desenho também, então eu consigo me expressar mais rápido, melhor. Sim. E já passo, como você fala, esse conceito para as pessoas lá do escritório levarem ao computador, eles já me devolvem. Então, como a equipe já tem uma sintonia muito grande, parece que eles já leem já o que você está pretendendo. Sim. Então isso já adianta bastante, né? Eu, numa época, eu até havia alguns livros de sketches,
né? Que são esses traços iniciais da concepção, né? E aí, a partir do momento que aquilo é concebido, que aquilo vira uma maquete, vira uma perspectiva, vira um desenvolvimento da ideia. Né? É isso, cara. Não, isso muito... na verdade, isso é importante. E a revisão depois, né? Então, assim, isso vai para o supraliminar, que isso é revisado, vai para o anteprojeto, que é revisado, vai para o executivo, que é detalhado e revisado. Então, você entra numa cadeia, num processo, de uma produção, né? Já que nós trabalhamos, né, muito com projeto executivo, né? E lidamos com outras disciplinas também. Eu não faço, mas eu entendo um ar-condicionado, eu entendo um hidrossanitário, elétrico menos, mas a gente sabe o que tem que ter aonde. Um profissional como você, a gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto grande, em conjunto, lá naquela nova sede do Sebrae. Eu vi lá o protocolo que você tinha para fazer o detalhamento, né? Então, o projeto executivo, eu acho que você até comentou que você trouxe esse DNA lá do M. Roberto, sim, lá atrás. Então, ou seja, aquele protocolo de como detalhar, como fazer, como conversar com os complementares. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso daí, que você já fez uma introdução. Como que isso é importante, né? O arquiteto dominar esse pós-estudo preliminar, esse pós-projeto legal, digamos assim, né? Aí eu já vou te falar que é o oposto do desenho à mão na concepção. Então, ou seja, é o lado mais técnico. Então, o lado técnico você não pode se eximir de saber. Primeira coisa. Então, você tem que ter vontade de entender, por exemplo, o que eu aprendi lá, que eu me lembro muito claramente, um auditório. Então, tinha um auditório, né, que eu fiz o detalhamento, né? Com o Thompson e de ar-condicionado também. Isso. Então, por exemplo, você tinha a questão dos próprios degraus do auditório, circulações, saídas. Ficou belíssimo aquele auditório, o detalhamento dele, a funcionalidade dele. Funcionalidades, absorção acústica e luminotécnica, né? Então, assim, você tem uma lógica do espaço, né? E a gente já fez teatro, faz auditório sempre. Eu continuo com o suporte do meu ex-chefe, do Thompson, que é o Fábio Brussolo, que é amigo também. Então, assim, essa coisa, Eliomar, né, que você tem também, de ser das pessoas que trabalham com você, dos seus parceiros, a gente chegar no nível de respeitabilidade. Isso é importante. Os caras não são amigos, mas são quase amigos. Sim. Ele é um, né, profissional amigo. Não é isso? Isso. Não é isso. Então, assim, é uma pessoa que confia no que você fala e que você ouve o que ele está alegando, então existe um entendimento. Eu acho que isso é o que... É uma lapidação do projeto, isso, né? Isso. Então, assim, o nosso objetivo é um só. Entregar o melhor possível dentro do que você se propõe a fazer. E, para tanto, você tem que saber os sistemas técnicos que existem de automação, de ar-condicionado, de revestimento. As interferências, né? Justamente para você tirar o melhor deles, né? É isso, né? Então, assim, nós profissionais, arquitetos, né? Arquitetos urbanistas, né? A gente tem que ter esse veio, sabe, de ir além um pouco. Porque se você quiser, você sabe disso, você vai até aqui, e aqui tá bom. Mas tem o melhor. Tem o melhor que eu acho que talvez entendeu? Só você saiba, né? O cliente até recebe o projeto ali, que bacana, mas se você tiver tempo e possibilidade, você fala, nossa, dava para eu melhorar. Mas a tua história profissional, a minha história profissional, você tem que buscar o melhor. Porque se você ficar no bom... A gente não fica feliz. Sim. Não é? É verdade. E aí você não põe o teu DNA, você não põe o teu pensamento de fato. Então, assim, o que eu tenho visto nos nossos projetos do escritório é sempre essa busca, sabe, do outro tempero, do refinamento, sacou? Eu acho que essa busca nossa, ela é o que faz a diferença, sabe? No final das contas, na obra construída. É verdade. Então, entendeu? Por exemplo, a tua empresa, Arc Studio, né, que eu acho que você fundou ela logo depois que você estava por aqui, você trabalha, assim, você atua em todos os tipos de projeto, mas principalmente, assim, você é mais conhecido nessa parte institucional, né, e até do patrimônio,
que tem toda a questão lá do Porto de São Mateus, que você tinha infância, que você ficava por lá, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Você virar profissional e aí atuar naquele lugar que você tem lembranças bacanas, né? Isso deve ser aí vou fazer um parênteses, né? se você me permitir. Claro. No Porto de São Mateus, eu ia muito lá, né? Porque a gente ia numa fazenda no quilômetro entre o 35 e 41, que é o quilômetro que vai de São Mateus a Nova Venécia. Então você entrava né, de um pessoal da família Durão Cunha, e que eu ia, né, muito na casa de um filho do amigo do meu pai, né, que se chama Eduardo, e o pai dele se chamava Eduardo também. Nossa, que bom. E eu sou Eduardo por causa do pai dele. Olha que legal. Entendeu? Então, assim... Nessa época tinha muito isso. Isso é legal. Então, assim, os amigos, eu vou homenagear meu filho e vou botar o nome de Eliomar, porque eu simpatizo muito com o Eliomar, é um cara sério e que, pô, é uma homenagem digna, entendeu? Então, assim, e eu sou Eduardo por causa de Eduardo Durão Cunha, que era um grande historiador, mas ele era, eu acho que ele era promotor de justiça em Vitória, no Espírito Santo, e o Porto era um estudo dele, né? Então eu cheguei no Porto primeiro, né, com os primos e com família e tal, ainda tinha uma construção no meio ali do Porto, que tinha uns burros apeados, entendeu? Cavalo apeado ali. No meio daquela praça toda. No meio daquela praça tinha uma construção ali que era tipo um bar, uma coisa assim que virou, e que depois foi demolido, entendeu? E liberaram a praça. Então, naquele local, que eu fui várias vezes, né, eu comecei a fazer uma leitura do que precisava hoje fazer. Então, o que eu fico triste é que algumas casas que eu vi na minha infância, alguns dos casarios, já não existem mais. Então, que pena. E outros de pessoas com mais idade do que nós já viram outros que também já se perderam. Então, assim, o nosso problema no Brasil, eu não falo de Espírito Santo mais não, falo de Brasil, é que as coisas são muito lentas, sabe? Você está vendo que precisa de uma intervenção e aí até que você conseguir a intervenção, o prédio cai. Entendeu? Então, assim, pena, hein? É uma pena. Então, assim, de que maneira que nós, que já temos já uma idade mais adulta, né, assim, o que seria a nossa contribuição, a nossa leitura para que essas coisas não demorassem tanto? Acho que isso é um desafio que a gente tem. Entendeu? Por exemplo, fiz um projeto do 1º Batalhão de Polícia em Maruípe, que fica debaixo daquele batalhão alto. Né? E aí fiz um projeto em 2009. O 1º Batalhão de Polícia, onde virou Batalhão de Missão Especiais, que é projeto meu também, ali também na Maruípe, no caso. O Batalhão de Missões Especiais virou o 1º Batalhão, olha a confusão. E o que era o 1º Batalhão, que está sendo reaprovado pela 2ª vez, como fosse um centro de inteligência da polícia. O mesmo projeto. Caramba. Com mudanças internas. Então, assim, primeiro ponto, é uma pena porque demora muito. Segundo ponto, que eu acho legal, a arquitetura que eu faço no escritório é atemporal. Que ótimo. Isso é legal. Tem esse lado... Não é isso? Com uma arquitetura que a gente fez no Sebrae também. É uma arquitetura que, tirando os brises um pouco, ela não é datada. Não é isso? Então, assim, você bate o olho, você fala só, isso aqui é atemporal. Não é do século... Né, do começo do século tal, talvez alguma tecnologia que até então não seja tão difundida, né? Mas é o que é. Isso é bem, assim, vai deixando as marcas na cidade, né? Sim. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, falando dessa parte histórica, as marcas na cidade que tinham uma arquitetura, né? A questão de identidade capixaba, que você tem até uma tese muito bacana sobre isso. Gostaria que você falasse sobre isso, essa questão das casas, do casario na Praia do Canto, né, e nesses outros locais aí, Vamos lá. Isso nasceu esses dias. Mas assim... então é novidade aqui aí, pessoal. Atenção agora isso aí, nova, que vem assim, novidade aí. É uma linha de pensamento nova. Então vamos dizer o seguinte. Mas eu já estudei muita história do Espírito Santo. Então eu sei pouquinho, mas né, no nível de arquitetura, né, a gente sabe bastante. Então assim, nós somos... Né, geógrafos, historiadores, não. Nós temos outra linha de pensamento.
Mas o Espírito Santo ele veio com uma arquitetura, né, colonial. O centro de Vitória, o Espírito Santo geralmente todo com lotes pequenos, estreitos e compridos, né, que são aquelas casas coloniais. Bem tradicionais, né? E que tem hoje 2 últimos exemplares no centro de Vitória, né, que estão do lado do IFAM. O IFAM e o prédio anexo, né, que hoje estão integrados. Depois disso, veio muita coisa que foi se perdendo, né, a cidade ela foi se renovando e aí se perdeu a escala da cidade presépio, que é o que você já ouviu falar muito. Sim. Né? Tô falando de Vitória. Né? Então, assim, nós vimos Vila Velha com algumas casas, né? E que ao longo das décadas, essas casas elas foram ampliando e depois as casas foram sendo substituídas, não é isso? Os lugares abertos ocupados, que até então não era. Itaparica é um exemplo. Itapuã, Itaparica, né? Perdão. E depois a verticalização. Então, nós acompanhamos esse processo. Sim. Como Vitória também, é uma coisa que eu vejo que, em determinado momento, são os arquitetos que já foram, que já estão indo, né? Já estão no final da sua vida, que são arquitetos modernos que fizeram umas casas maravilhosas, né? Sabe? Que fizeram clubes, que fizeram espaços né, privados e públicos do mais alto nível. Ponto. O que eu percebo muito, né, é que muitas casas da Praia do Canto que você ainda identifica são joias, né? Joias, sem dúvida. Então você imagina a Praia do Canto repleta de joias, de casas que hoje a gente fala que são bonitas. Imagina, acho que você já viu serem derrubadas. No período áureo delas, né? Entendeu? Como que eram, né? Isso. Então, me lembrei agora de uma outra conversa, num período, né, que veio Paulo Mendes da Rocha aqui no Instituto, que eu estava como presidente, junto com uma equipe muito legal. E aí ele veio para dar uma palestra para fazer aquela semana, enfim, né? E ele vindo, ele me falou da Boacir Avidos, que é a rua que eu moro hoje. Então, a infância do Paulo Mendes da Rocha também aconteceu na mesma rua com casas aonde eu moro hoje. Você está entendendo como o tempo vai mudando? E aí tem uma casa ou duas. Do meu prédio, ao lado onde eu moro, existia uma casa que virou um prédio, que era uma casinha legal para um restaurante, era uma casinha legal para alguma coisa. Um bistrô, você valer alguma coisa, né? Sem dúvida. Elas vão acabar, entendeu? Então, assim, a tendência... O azar dela, desculpa, é porque estão em lotes grandes. Se tivesse em lotes menores... O azar que a gente fala assim, no sentido, né? Naquela Eugênio Neto, né? Que você conhece, aquela casa onde era o restaurante Palladium. Sim, ali. Eu já fui naquele restaurante. É uma joia. Mas, pô, belíssimo. Passei lá hoje, um pessoal olhando o jardim da casa, tipo, estava buscando um evento, né? Um aniversário de uma criança, enfim. Então, assim, isso tudo... Imagina o charme como dessas era, né? casas. No período áureo, naquela rua, como é que era? Eu acho que... Eugênio Neto, na Praia do Canto, Aleixo Neto, Rio Branco, e arquitetos de renome do país. Então, por exemplo, onde é o Banco do Brasil hoje, na Rio Branco, era uma casa de um arquiteto baiano, de Salvador, que tinha feito o projeto. Entendeu? Então, tipo assim, o que nós estamos querendo dizer é que aquele bairro, aquelas imediações, recebia um olhar do Brasil. Sim. Entendeu o que estou falando? Então, Exato. assim, e aquilo se fez uma arquitetura romântica, se você me permite adotar esse termo. Entendeu? Que talvez viesse com uma linguagem que eu até remeto à Urca, no Rio de Janeiro, um pouquinho, de uma arquitetura dos portugueses, espanhóis, dos construtores, mas tinha um arquiteto por trás com aquela volumetria toda. Não, sem dúvida, porque aquelas casas, as poucas que sobraram, eu também vi algumas coisas, assim, eram desenhos fantásticos, né? Você via que não era autodidata aquilo ali, não. Ali veio um profissional, fez um desenho que representava uma época, evidentemente, assim, muito, muito interessante mesmo. Elaboradas, né? Então, aí, tipo assim, um outro exemplo que me veio à cabeça agora, o Teatro Glória, né, que era da família de um tio, a Cerqueira Lima, era do arquiteto alemão. Pois entendeu? Né? E o tio desse meu tio, chamado Marcondinho, ele
lançou, olha que coisa, como é que o Espírito Santo tem umas coisas que saem da curva, né? Ele ia para Hollywood, ele levava os capixabas, os grupos de capixaba para Hollywood. Olha. E tem foto dele com Disney. Nossa. Ele tem uma foto dele, né, com aquele ratinho Mickey Mouse, entendeu? Todo meio esquisitinho ainda, não tão desenhado como a gente sabe hoje. Que era ir para lá nessa época, hein? Ir para lá nessa época, entendeu? Do cinema, sabe? Então, assim, nós estamos falando de vanguarda. Entendeu? Exato. Então, sem dúvida era uma época que havia uma vanguarda, né? A pena que ela não foi muito registrada, né? A gente tem poucos registros dela, né? Seja imagem, vídeos, e o que sobrou construído mesmo. Ficou como um reduto familiar. Então, a família sabia dele, das fotos, nos carnavais, entendeu? Nos eventos, né? Com essas atrizes. Puxa, entendeu? legal. Então, mas assim, é bom a gente lançar ela, né? A gente não, você já está estudando isso, a questão da identidade, né? Capixaba, que é muito forte, né? Que a gente fala da arquitetura. Mas mudando aqui de assunto, a gente já indo aqui para a nossa reta final da entrevista, eu gostaria de falar um pouco da sua ação institucional. Você sempre foi, desde que eu te conheço, uma pessoa muito ligada às instituições de arquitetura, né? Representatividade. Então, você tem ali na linha o IAB, né? Depois, na sequência, o Conselho de Arquitetura, o CAL, o IAB que você foi presidente, né? O CAL, que você foi conselheiro estadual, depois conselheiro federal. E agora nós estamos na Asbeia, que você é nosso diretor de mercado de trabalho. Um brinde aí para a nossa Asbeia. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória nessas instituições e também como conselheiro estadual e federal, até você conseguir traçar uma diferença entre essas representatividades. Então, a questão do Instituto veio no Rio ainda, né? Através também do escritório do Maurício Roberto. Você já então, assim, veio com a... Porque ele já foi presidente, ele era ligado, a gente disputou concurso pelo IAB, então eu comecei, e também não era longe da minha casa. Ele fica no Flamengo, né? Ele fica no Largo do Machado, eu morava no Flamengo. Então, assim, dava para ir a pé também, de metrô, ônibus, então assim. Então eu sempre simpatizei com aquela bandeira. Nós estamos falando de bandeiras, né? Então isso foi a primeira bandeira. A segunda, né, foi uma aproximação, né, com o Instituto Local. Então, o Instituto Local que eu comecei a me aproximar, nós estamos falando de Anderson Fioretti, que é um amigo, um amigo, irmão, entendeu? Anderson. Outras figuras, né, que eu julgo que foram super importantes nessa trajetória do Instituto. O Instituto, eu lembro muito de algumas reuniões que existiam, até para construir a questão dos honorários, né, da discussão dos preços, das tabelas. Então, uma das coisas que eu contribuí muito foi a questão da tabela de honorários, que o Espírito Santo virou referência no país. No país, é uma tabela espetacular. E ela virou referência porque o Romanelli, então presidente, chamou um cara da informática e o cara fez a programação. Que era uma grande novidade à época, era um negócio espetacular. Sim. Você jogava lá o cube, a área, você tinha um preço. E num preço relativamente realista para nossa realidade, para nosso dia a dia, perdão, entendeu? E acabou que essa tabela, ela chegou a ser usada como referência no país inteiro, cara. Foi um sucesso. Entendeu? E até hoje ela está no ar por algum motivo aí, que já não era para ter mais, mas você vê que ela ocupou e ocupa, entre aspas, um espaço ainda, né, que até o momento não surgiu nada parecido. Uma grande contribuição, sem dúvida. E uma coisa que a Maria Cristina Coelho, junto comigo, que a gente discutiu também com o Xandinho, também com a Aparecida, que foi a última revisão da tabela, era um escalonamento. Então, você, por exemplo, não dá para fechar um valor único, né, por 100 metros, ou 1.000 metros, ou 10.000 metros. Você tem um escalonamento de valor, né? É isso? Que você vai se adequando, entendeu? Por exemplo, num prédio de 5.280 metros quadrados, até 5.000 é um preço, até 1.000 é um preço. Isso. Até 2.000, até 2.500, até 5.000. Então você vai no bom senso e na lógica,
você vai equilibrando aquilo, senão fica inviável. Perfeito? Perfeito. Então, assim, esse nível de refinamento intelectual foi que a gente construiu naquela época. Foi uma grande conquista. E aí veio o conselho, né, que a gente ajudou. A fundação, nós todos né? ajudamos. Sim. A nossa participamos geração. da primeira gestão de fundação do conselho, uma grande batalha, né? Sim. Então, assim, um olhar para nós mesmos. Esse é o grande ponto do nosso conselho. E a partir daí eu fiquei, no caso, dessa parte do exercício profissional, que é uma coisa, né, que naturalmente eu tenho mais essa atuação. Discutimos também tabela, porque nós temos uma outra tabela do DR, que era o IOPS, virou DR. Então também discussões de equilibrar, porque a tabela do DR ela funciona para edifícios públicos e sempre metragem grande. Se for pequena, a gente se dá mal. Sim, que escalona. Então a nossa lógica do Instituto começa a ajudar também nesse entendimento, né? E depois fiquei como suplente do Anderson no Federal e depois fiquei como titular. E o que eu te falo, né, do conselheiro, né, superior não. Conselho Federal, Conselho Federal, né, representando o Espírito Santo, é que a nossa missão é representar o Espírito Santo no debate dos assuntos do país. Então, por exemplo, nós não estamos falando do Espírito Santo, não estamos falando do Estado. Então, por exemplo, São Paulo, né, que até então tinha 50 mil arquitetos, ele tinha, na época que eu fui conselheiro, o mesmo peso do voto do Espírito Santo, que tinha 2.800. Ou de Roraima, que tinha 800, 900. Então, esse tipo de equilíbrio, né? De equilíbrio ou não equilíbrio, até o não equilíbrio, né? Porque um voto de 50 mil tem muito mais peso do que um de 1.000. E hoje, se não me engano, São Paulo tem 77 mil. Então, você imagina. Então, a diferença... E lá, na época, a gente fez parte da Comissão de Finanças, entendeu? Então, discutia valores, investimento. Então, eu busquei muito, na época do Conselho, muitos dados estatísticos. Entender o que é o mercado brasileiro. Entendeu? Então, por exemplo, onde a quantidade de RRTs emitidas de patrimônio, RRTs emitidas de laudos técnicos. Você está entendendo? Então, assim, você fazer alguma leitura estatística, né, com os dados oficiais do mercado. Então, você começava a entender, por exemplo, que RRT de patrimônio, ela representava menos de 1%. Você está entendendo? E em estados que o patrimônio é muito forte, muito maior que o Espírito Santo. Então você começa a identificar, opa, aqui tem alguma evasão, ou aqui não tem controle, ou não tem estímulo, os caras não estão, sabe? Tem coisa que está faltando. Então essa pesquisa foi uma pesquisa, né, que nós fizemos na Comissão de Finanças e que serviu como planejamento do CalBR, como um planejamento tipo estratégico. Entendeu? Então vamos pensar, agora vamos voltar na conversa, né? O que a gente vai aprendendo com o tempo? Ações estratégicas. E ações estratégicas a gente remete às BES Espírito Santo. Isso. Certo? As ações estratégicas, assim, a gente tem as demandas, mas tem, como vocês falaram, vocês foram muito sagazes, na inteligência dos números, né? De ver aonde que tem a maior demanda, que está tendo a defasagem para buscar isso. E agora com as BEA, a gente busca exatamente assim, dar esse suporte para os escritórios, para a gente poder ver aonde que a gente pode fazer com que eles evoluam mais e que a cidade ganhe com isso, né? São os empreendedores, né? São as pessoas que estão movimentando o mercado. Então, hoje nós nas BEA, nós somos 21 escritórios que tem em torno de 100 e poucos arquitetos envolvidos. Então, você vê o poder disso daí, né? De você conseguir trabalhar isso desde na parte mais simples, né? Que é modelos de contrato, uma tabela de honorários, né? Baseada no CalBR, que seja. E a própria representatividade desses escritórios no mercado capixaba. Ou as até instituições. Saindo além do capixaba. Mas eu digo, o que esses profissionais, né? O que tem em comum, né? Com essas pessoas jurídicas, não é isso? E com os homens e mulheres que representam aquelas pessoas jurídicas. Essas instituições. Não é? O que nós pensamos sobre isso?
que são os nossos anseios, né? Qual é a nossa contribuição enquanto empresários e arquitetos que produzem. Não é isso? Por exemplo, eu vejo a questão dos empresários como nós saímos da informalidade. Então, eu acredito que nós profissionais, precisamos sair da informalidade. A informalidade, ela já foi coisa do passado. Entendeu? Então, por exemplo, nós, escritórios, nós temos que buscar cada vez mais uma qualificação técnica e de imagem também. Porque o nosso produto, ele é um produto de altíssima qualidade. Os arquitetos capixabas e os produtos capixabas e a arquitetura que se faz aqui, ela é muito superior, é mais qualificada, de soluções, de técnicas. Eu tenho essa impressão também. Não é isso, Leomar? Você não tem, você não consegue enxergar isso também um pouco? Do que em muitos estados que a gente visita e vê. E a gente busca exatamente assim, melhorar esse profissionalismo, né? Seja através de pesquisa, através de qualificação profissional, dentre outros atributos. E usar, que eu penso agora, usar os softwares originais. Esse é importante. Você pode buscar o genérico, mas se você começa a ter no teu escritório um regramento, a coisa já muda de figura. Melhor. Entendeu? Prazer enorme. Prazer, Eduardo. Olha, muito bom conversar com você, trocar essas informações. A gente foi lá no Rio, veio aqui para o Espírito Santo, fomos a São Mateus, fomos a Vila Velha, demos um passeio exatamente por essa questão da arquitetura, que ela não tem fronteiras, né? E a gente está aí no mercado já trabalhando. E esse podcast aqui, o Arquinautas, é justamente isso, contar um pouco dessas histórias dos profissionais, servir de registro e também servir de referência para as novas gerações. A gente vê que a nossa plataforma, ela vai ser acessível a estudantes de arquitetura, a outros profissionais mais novos que vão estar vendo essa história, entendendo como que a ArcStudio evoluiu, o Eduardo aí cresceu, e como que a gente tem uma história muito bonita e bacana que você trouxe pra gente aqui da identidade capixaba. Tá? Te agradeço a sua presença e o tempo que você teve aqui com a gente. Se quiser deixar uma mensagem final aqui pra gente. Fico encantado com a sua iniciativa. Eu penso que tem um valor enorme, né? Agradeço. Eu acho que é um dos legados que a gente deixa, né? Então, assim, eu penso que isso é legal. Mas é importante lembrar, né, Leomar, que arquitetura é uma carreira de longo prazo. Felizmente. A gente não morre com Alzheimer. Então, assim, mas eu tenho hoje 58 anos, estou formado há 34, 35, sei lá, entendeu? Mas é uma coisa que sempre muda, entendeu? Se o cara quiser realmente trabalhar, né? Ele sempre está aprendendo uma coisa nova. Não para. Não para, né? Então, assim, e você vai sofisticando o teu olhar. Não é isso também? Exatamente. A gente vai igual vinho, né? A gente vai melhorando. Hoje vai melhorando. Prazer enorme. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vão lá na nossa plataforma, curtam, nos marquem, dêem um like, manda para os amigos para ouvirem essas histórias muito bacanas que a gente teve aqui hoje, esse bate-papo, né, com o Eduardo Pasquinelli aqui, que trouxe para a gente aqui algumas pérolas de sua carreira, e também a gente falou de muita coisa aqui do nosso estado, de nossa arquitetura, de vida, né? Então fica o exemplo aí para vocês. Eu agradeço a audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.